regozijarmos, porque poderíamos nos supor que Deus nos concederia tão grandes bênçãos. E agora pergunto, quais as grandes bênçãos que o Senhor nos concedeu? Podeis dizer? E esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus, para realizar esta grande obra. É que milhares deles, se regozijam e foram trazidos ao rebanho de Deus. Então, é minha oportunidade esta noite para revisar com vocês as metas que vocês estabeleceram ao início deste ano. Na verdade, faz como um ano, né, que vocês estabeleceram estas metas. As metas, como vocês sabem, têm como seu base as quatro prioridades divinamente atribuídas, certo, da igreja. Tem 6 para o ano 2026, 6 indicadores: frequência na reunião sacramental, entrevistas de ministração, batismo de conversos, missionários servindo do Brasil, recomendações para o templo, tanto para aqueles membros que já receberam sua investidura, quanto eles que não. E vamos revisar um por um cada um desses indicadores. Começamos com a frequência na reunião sacramental. Então, estabelecemos todos nós, como os líderes da igreja no Brasil, a meta para 2025 de termos 205.000 pessoas frequentando a reunião sacramental. E baseado na projeção, a nossa tendência atual, pensamos que vamos concluir o ano com mais ou menos 181.000. Ou seja, 6.000, são mais 6.000 pessoas, 6.000 que estão recebendo as bênçãos de participar do sacramento semanalmente, de sentir a força que vem por se juntar com os membros da igreja. Que bênção! Quando o Amon falou de milhares, e eu vi esse resultado, pensei nessa escritura que compartilhei. Milhares, mais milhares de pessoas sendo abençoadas. Falando sobre a frequência da reunião sacramental e algumas das outras metas, eu pedi a ajuda de 2 presidentes de Estaca. E agora vamos ouvir um pequeno vídeo do presidente de Estaca, de Ponta Grossa, e ele vai explicar algumas das coisas que eles fizeram para realizar a maioria das metas que eles estabeleceram para 2025. Ele vai mencionar algumas coisas bem específicas. Eu achei muito interessante, espero que possa ajudar vocês nas metas para o ano que vem. Relatando alguns indicadores da Estaca Ponta Grossa, Brasil, Campos Gerais, e quais foram algumas ações que nós fizemos para atingi-los. Iniciando com a frequência na reunião sacramental, nós iniciamos com 559, a nossa meta era 650, hoje nós temos 647 como frequência média. O outro indicador é com relação ao envio de missionários para o campo. Nós iniciamos com 7, a nossa meta é 13. Porém, hoje nós temos 13, temos mais 5 jovens que já receberam sua designação para servir e um com o chamado enviado, totalizando então 19. Quais foram algumas ações que nós fizemos? A primeira ação foi que cada bispado e na presidência da Estaca nós temos um quadro com as responsabilidades divinamente atribuídas, a visão para a área, e a liderança ela acompanha em azul se estiver bem na meta e vermelho se a meta precisar de um pouquinho mais de atenção. Com relação à frequência na reunião sacramental, nós fizemos um trabalho para diminuir o rodízio. Então estabelecemos uma lista de presença onde o bispado ele anota a presença e a ausência de cada um dos membros. Com o tempo nós conseguimos identificar um padrão e o conselho da ala pode trabalhar especificamente dentro das necessidades de cada um dos indivíduos. Para acompanhar isso, nós temos então um gráfico que nós acompanhamos semanalmente com a linha de tendência, se a frequência ela está crescendo ou não. Com relação ao envio dos missionários para o campo, nós visitamos 298 jovens com a ajuda de um casal que foi designado para fazer o trabalho junto com bispados,
Roland Geldres e Sociedade de Socorro. Desses jovens, nós identificamos que alguns deles voltaram para a igreja e até demonstraram o desejo de servir como missionários. Cada um desses jovens recebeu um convite solene e sagrado para servir. As moças foram convidadas a orar, para receber a revelação pessoal sobre o serviço. Nós identificamos um grande tempo entre quando o jovem demonstrava interesse em servir e o chamado enviado. A meta da estaca é que em uma semana o chamado precisa ser enviado. Com isso, fizemos a parceria com um membro da igreja que possui uma clínica. E no mesmo dia, o jovem, então, ele faz todos os exames clínico e está apto para servir. Fizemos um quadro onde, quando o jovem recebe o chamado, ele é colocado nesse quadro que fica aqui durante todo o seu período de missão. E depois, quando ele conclui a sua missão, nós entregamos como um presente do trabalho que ele realizou. Então, essas foram algumas ações que nós fizemos na estaca Ponta Grossa, Campos Gerais. Muito obrigado, presidente Paes. Agora, falando sobre as entrevistas de ministração, estabelecemos a meta de termos 95% das entrevistas sendo realizadas e estamos com essa projeção de atingirmos 90%, o qual representa um aumento de 5% de todas as entrevistas no país inteiro. Um aumento significativo, né? Muito obrigado pelos esforços contínuos. Falando sobre os conversos, os batismos de conversos, estabelecemos as metas junto com as missões de batizar 40 mil e estamos com essa projeção entre 36 e 37, depende de dezembro, claro, para até o fim do ano, o qual representa mais ou menos a mesma quantidade que atingimos o ano passado, uma quantidade já bem alta, na verdade. Então, parabéns. Ok, agora vamos falar um pouco sobre uma das metas, um dos indicadores que tem sido, na verdade, um desafio por vários anos, o número de missionários servindo do Brasil. Felizmente, com a ajuda de cada um de vocês e depois de recebermos conselhos do Quórum dos 12 Apóstolos, especificamente falando sobre esse desafio, vimos um crescimento, né, pela primeira vez em alguns anos, nesse número. E ficamos muito felizes por termos mais 400 jovens adultos solteiros que estão servindo atualmente na missão. E apenas estamos começando com isso. Agora, vamos ouvir, vamos assistir o vídeo que o presidente Canavese da estaca Sorocaba preparou também para compartilhar conosco algumas das coisas que eles fizeram para atingir a maioria das metas que eles estabeleceram para este ano. Assim que as alas e ramos definiram seus objetivos, nós tivemos um sentimento e estabelecemos 3 alicerces para nortear todas as ações da liderança. Primeiro, tudo deve ser centralizado em Jesus Cristo e sua doutrina pura. Desta forma, garantimos que estamos sempre em terreno seguro. Segundo, que a estaca seja viva, alegre, com excelentes atividades, tanto na estaca como nas alas e ramos, com um propósito bem definido de alcançar mais um. Seguindo esse mesmo princípio, que as reuniões sacramentais fossem atrativas a todas as gerações, edificantes, com mensagens que curam a alma ferida, que nos levem a Jesus Cristo. Na igreja todos precisam ser bem recebidos, cumprimentados, se sentir amados, e ninguém pode ficar sozinho. Que os líderes, partindo do exemplo da liderança da estaca e dos bispados, ministrassem os membros um a um, antes das reuniões e depois, estando entre eles tanto quanto fosse possível. Terceiro, nenhum coração ferido, que nossas palavras e ações fossem sempre cheias de caridade e misericórdia, sem julgamentos e com mais inclusão. Lembrar que nos recônditos da alma, dores há que não se veem. Com esses 3 pilares bem definidos, os membros do Sumo Conselho, designados para cada quórum de eldres, trabalharam lado a lado com a liderança local, para que as reuniões de coordenação missionária e de Templo e História da Família acontecessem à maneira do Salvador, e que o caminho do convênio fosse o centro das decisões,
pensando em cada recém-converso ou membro retornando à atividade da igreja. A visão é qual é a próxima ordenança. Além, é claro, das ações que antecedem ao batismo, como acompanhar os missionários nas palestras, já iniciar a inclusão desses amigos da igreja entre nós. Para auxiliar, nós chamamos missionários sêniores em cada ala e ramo, a fim de acompanhar esses irmãos, e num esforço em conjunto para que ninguém se perca pelo caminho. Nós também designamos um membro do Sumo Conselho, focado em cada jovem que está se preparando para a missão, para ajudá-los desde o preenchimento do chamado, na participação deles no curso de preparação missionária no Instituto, até eles saírem para a missão. Essa união e alinhamento da liderança, procurando amar mais, olhando além das imperfeições que todos nós temos, tem proporcionado experiências maravilhosas. Milagres estão acontecendo e a estaca tem sido muito abençoada. Muito obrigado, presidente. Vamos concluir revisando as últimas 2 metas que estabelecemos para 2025, começando com recomendações para o templo para aqueles membros com investidura. Estabelecemos a meta de 100 mil e parece que vamos atingir 95, o qual representa mais 3 mil. Pensem nisso, irmãos. Mais 3 mil pessoas recebendo as bênçãos de estarem no templo. Não é pouca coisa, certo? Impressionante. E o impacto que aqueles 3 mil terão nas futuras gerações de membros da igreja no Brasil. Falando sobre as recomendações para os membros sem investidura, aqui estamos falando, claro, dos novos conversos, rapazes, etc. Estabelecemos a meta de 52 mil e parece que vamos atingir a meta de 42, o qual representa mais 4 mil. 4 mil deles que estão participando na obra de salvação no templo, na casa do Senhor. Agora, já falamos muito sobre números, metas, resultados. E quero concluir relembrando o porquê de tudo isso. O presidente Oaks tem nos ensinado o porquê. E amo esta citação dele, esse ensinamento dele. Não pregamos nem ensinamos para trazer pessoas para a igreja, ou para aumentar o número de membros da igreja. Não pregamos nem ensinamos apenas para persuadir as pessoas a ter uma vida melhor. Convidamos todas as pessoas a se achegarem a Cristo por meio do arrependimento, do batismo e da confirmação, para que as portas do reino celestial sejam abertas aos filhos e às filhas de Deus. Testifico que esta obra de salvação e exaltação tem como seu fim abrir as portas do reino celestial. E nós somos os servos que o Senhor tem chamado para ajudar Ele a realizar esta obra de salvação e exaltação. Eu testifico que Ele vive e está conosco e nós estamos com Ele nesta obra. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Privilégio estar aqui com vocês. Que vídeo maravilhoso, não? Não sei se vocês perceberam, mas ali na base do vídeo, quando tudo começou lá em Ipomeia, eram alguns missionários e 15 membros. E aonde estamos hoje? É muito bom, não? Assistindo esse vídeo, me remete àquela citação do presidente Nelson, quando ele falou, acho que foi na conferência de outubro de 24, quando ele falou: conseguem ver o que está acontecendo bem diante dos seus olhos? Oro para que não deixemos a majestade deste momento passar despercebida. O Senhor está realmente acelerando a sua obra. Gostaria de prestar o meu testemunho, irmãos e irmãs, que esta é a obra do Salvador Jesus Cristo. Esta é a igreja dele. Ele vive. E nós estamos aqui para fazer o trabalho dele, à maneira dele. Que privilégio é para cada um de nós fazer parte deste trabalho. Ainda pensando sobre essa citação do presidente Nelson, o Elder Rasband, ele continuou usando essa citação e ele falou: acelerar é uma palavra importante, ela sugere se mover rapidamente, apressar-se e até mesmo agir com urgência. No crescimento da igreja e no plano de Cristo, a obra está sendo acelerada e todos nós fazemos parte disto. Com isto em mente, irmãos, com este vídeo e com a visão de boas novas para esses próximos anos, eu gostaria de compartilhar uma escritura que está lá em Alma, no capítulo 39, nos versículos 15 e 16. E nós lemos: e agora, meu filho, eu desejaria falar-te algo a respeito da vinda de Cristo. Eis que te digo que, sem dúvida, será Ele que virá tirar os pecados do mundo. Sim, Ele vem proclamar boas novas de salvação a seu povo. E agora, meu filho, este foi o ministério para o qual foste chamado: declarar estas boas novas a este povo, a fim de preparar-lhes a mente, ou melhor, para que a salvação lhes advenha, a fim de que preparem a mente de seus filhos para ouvirem a palavra na hora de sua vinda. E é exatamente isso que nós estamos falando, correto? Conforme aprendemos neste versículo, as boas novas que precisamos declarar é que Cristo vem para tirar os pecados do mundo. Que o nosso retorno à presença de nosso Pai Celestial só é possível através de Cristo. E este é o ministério para o qual nós fomos chamados. E ainda nessa linha, nós lemos também em Mosias, no capítulo 27, no capítulo 27, versículo 37. E quão abençoados são eles, porque proclamaram a paz, anunciaram boas novas, e declararam ao povo que o Senhor reina. Por que eles eram abençoados, irmãos e irmãs? Muito simples. Porque eles anunciaram as boas novas que o Senhor reina. Gostaria de chamar a atenção ao fato que nessas duas escrituras que nós lemos, o termo boas novas, ele está sempre acompanhado de um verbo, que é o declarar, anunciar e proclamar. Ou seja, ele requer uma ação, tem um convite nosso aí, à medida que nós fazemos a nossa parte. O Elder Stevenson, ele nos ensinou recentemente que o termo declarar traz um significado diferente, é muito mais do que simplesmente falar. O ato de proclamar, anunciar, declarar, traz uma certa formalidade. Fazemos isto com confiança, de maneira simples, de maneira clara, reverente e com poder. Se nós formos olhar no dicionário, a definição de proclamar, ela nos remete a... Proclamar é uma forma mais solene, energética e pública de declarar, envolvendo um anúncio grandioso ou oficial. E é isso que nós estamos fazendo, correto? Então, e aí na sequência, se a gente for olhar o termo boas, Elder Stevenson também nos ensinou que boas nos remete a alegria, otimismo e amor, enquanto o termo novas tem um aspecto de relevância doutrinária.
E aí, se formos olhar lá no Guia de Estudo das Escrituras, nós aprendemos que os livros do Novo Testamento originalmente foram escritos em grego, idioma em que a palavra evangelho significa boas novas. E ele segue falando que as boas novas são que Jesus realizou uma expiação, que redimirá toda a humanidade da morte e recompensará cada um de acordo com as suas obras. E estas são as boas novas que nós estamos declarando. Com isso, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a visão da área, a visão de boas novas, correto? E o ministério, irmãos e irmãs, que cada um de nós fomos chamados aqui, então, é de declarar, de proclamar estas boas novas, que Cristo vive, correto? E nós fazemos isso, e à medida que fazemos isso, seremos grandemente abençoados. E o propósito da visão da área é nos ajudar a ministrar, a continuar a levar essa visão de boas novas e a salvação a todos. Como o Elder Cole nos falou, em 2028 nós vamos celebrar os 100 anos da igreja no Brasil. Em setembro de 28, os primeiros missionários chegaram e eles começaram a declarar as boas novas em nosso país. E a visão enviada por vocês, a visão que vocês construíram em conselho, ela nos ajuda a continuar esse trabalho. Ela contempla a nossa parte, o nosso ministério, a nossa responsabilidade de acelerar e declarar estas boas novas. E para este período de 2026 e 2027, se a gente puder passar um slide para frente, nós fizemos algumas alterações na visão da área, correto? E como vocês podem ver aqui, nós temos as 4 prioridades devidamente apontadas ali e os indicadores para cada uma delas. Na parte do viver o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a frequência na reunião sacramental e agregamos também agora os membros participantes. Os membros participantes são aqueles que atendem um daqueles 4 critérios, que talvez eles não estejam frequentando por alguma razão de trabalho ou algum outro desafio, mas eles têm uma recomendação para o templo. Aquele jovem que frequenta o seminário, são apenas alguns exemplos de membros participantes. No cuidar dos necessitados, nós temos agora os membros que estão retornando e os membros que estão jejuando. Antes, nós tínhamos as visitas de ministração. Nós atingimos um nível bastante elevado nas visitas de ministração e achamos importante substituir por esses 2 itens, que novamente demonstram o nosso amor a Deus e o nosso amor ao nosso próximo, à medida que jejuamos e à medida que ajudamos aqueles membros que, por alguma razão, deixaram o caminho do convênio, ajudamos eles a retornar. Convidar todos a receber o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui não houve mudança. Nós temos os missionários, os batismos e os missionários servindo no campo. E aqui nos missionários servindo, são tanto os jovens missionários, os missionários de serviço, os missionários de proselitismo e também os casais missionários. São todos os missionários que servem de tempo integral. E aqui, daí, para concluir, nós temos a última parte, que é unir as famílias para o tempo e para toda a eternidade. E aqui são os mesmos indicadores que nós tínhamos nesse ano que passou. E aí, no próximo agora, a gente pode ver, e aqui é a consolidação das metas que vocês passaram. E a gente pode já colocar todos os itens aqui, mas vocês vão ver que cada um deles tem a base, que é basicamente como nós estamos fechando 2025, como nós queremos chegar em 2026 e a visão de como nós queremos chegar em 2027, que é como o Elder Cole falou no começo da reunião, como que nós queremos amanhecer em 2028, quando nós vamos estar celebrando os 100 anos da igreja. Então essa é a nossa visão. Essa visão reflete a fé de vocês, reflete o desejo do coração de vocês, reflete os esforços de vocês, o nosso entendimento do valor das almas. E aí,
Nós só precisamos agora seguir o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, conforme o presidente Oaks nos ensinou na última conferência geral. Eu gostaria só de compartilhar aqui a citação do presidente Oaks, quando ele nos ensinou. Nosso Salvador Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Seremos abençoados se moldarmos nossa vida segundo os seus ensinamentos e sacrifício pessoal. O melhor remédio para o egoísmo e o individualismo que hoje parecem tão comuns é seguirmos a Cristo e doarmos a serviço do próximo. E é aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, irmãos e irmãs. O Natal é sempre uma ocasião muito especial. Nós tivemos aí as vilazinhas de Belém, e é uma ocasião onde nossos lares, nossas comunidades são iluminados com as luzes de Natal. E que neste Natal nós possamos lembrar, irmãos e irmãs, da Escritura de 3 Nef 18:24, que diz: portanto, levantai a vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Irmãos e irmãs, quando nós declaramos as boas novas, nós estamos levantando essa luz e ajudando aqueles que estão buscando, que estão procurando encontrar o Salvador Jesus Cristo. Que privilégio é fazer parte desta obra, fazer parte deste ministério. Que privilégio é nós podermos, da nossa maneira, de acordo com os nossos talentos, de acordo com a nossa capacidade, declarar as boas novas que Cristo vive. Eu deixo meu testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos nós, em algum momento em nossa vida, passamos por desafios, por dificuldades e achamos que somos incapazes ou insuficientes. Mas o Evangelho restaurado de Jesus Cristo nos ensina que, com Ele, o que falta em nós é completado por sua graça. Esse é um consolo grande para todas as pessoas que servem ao Senhor, que têm o desejo de servir ao Senhor. Ele declarou em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. À primeira vista, essa declaração pode parecer dura, mas na verdade é um convite amoroso do próprio Salvador Jesus Cristo, de que nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele ao nosso lado. No livro de Mórmon, lemos a grandiosa promessa registrada em Moroni. Se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. Minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. O Senhor, Ele não remove as nossas fraquezas. Ele nos ajuda gradualmente a transformar essas fraquezas em força espiritual, se nos voltarmos a Ele. Ao servir no reino de Deus, seja em casa, na igreja, na nossa comunidade ou em nossos chamados, muitas vezes nós nos sentimos inadequados, mas em Doutrina e Convênios 1:23 diz o seguinte: o Senhor explica que, por meio dos fracos e simples, Ele pode realizar a sua obra. Isso significa que Ele escolhe pessoas comuns, como eu, como vocês, para realizar coisas extraordinárias por meio de seu poder. O presidente Nelson, ele disse: quando escolhemos segui-lo, recebemos acesso a seu poder. E esse poder não é algo abstrato. Ele se manifesta em coragem, clareza espiritual, amor aumentado, paciência renovada e capacidade de fazer o bem que antes não conseguiríamos fazer sozinhos. O Salvador consegue fortalecer as nossas mãos quando os servimos. Ele amplia nossas habilidades, suaviza nossos temores e abre portas que não conseguiríamos abrir por conta própria. O Walter Uchtdorf disse o seguinte: confiem no Salvador o suficiente para se empenharem paciente e diligentemente em fazer a sua parte de todo o coração. Eu acredito nessas palavras porque já vivenciei ela em vários momentos em minha vida. Quando eu fui chamada para ser mãe de 3 crianças lindas, que hoje são 3 adultos lindos. Quando eu fui chamada para servir na primária, nas moças, na Sociedade de Socorro, no seminário. Eu não tinha capacidade suficiente, mas eu fui adquirindo força por causa do Salvador, porque confiei em suas mãos,
todo o meu potencial e Ele aumentou o que eu não poderia nunca conseguir sozinha. Eu testifico que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador e nos ama. E por isso Ele nos conhece e confia em nós coisas grandiosas. Eu sei que ao seu lado, depositando toda a nossa fé e amor em sua obra, servindo de todo o nosso coração, poder, mente e força, nós podemos realizar coisas que não poderíamos fazer sozinhos e nós vamos encontrar paz e amor. A paz que o mundo não pode dar, apenas o Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que eu presto esse testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agradecemos muito o Elder Ed, que nos demonstrou aqui o progresso que nós tivemos, né, durante esse ano. Somos muito gratos por essas milhares de pessoas a mais que nós temos indo ao templo, fazendo missão, frequentando as reuniões da igreja. Vimos também a apresentação do Elder Schmeil, que nos mostrou o que vocês, os mais de 2.000 conselhos de ala ou ramo, visualizaram para os anos de 26 e 27. E aqui foi sintetizado o que vocês visualizam, como é que nós vamos acordar no dia 1º de janeiro de 2028, como a igreja estará naquele momento. E a irmã Sá, a mensagem principal dela foi que sozinhos nós não conseguimos fazer isso. Nós fazemos tudo o que a gente pode. E o Salvador, através da sua expiação, da sua graça, vai fazer o resto. É Natal, então nós vamos ouvir esse maravilhoso coral, que já nos fez uma bela apresentação, estava muito lindo. Nós vamos ouvir esse coral cantar Noite Feliz, e aí nós vamos cantar a última estrofe com eles. Depois disso, eu vou deixar umas considerações finais para o nosso treinamento de hoje. A congregação vai cantar onde estiver, número 131, no dia de Natal, e o Elder Pierre Portes, 70 diária, vai nos oferecer a última oração. Coral.
Muito lindo, muito obrigado pelo coral. Maravilhoso. E vocês também cantaram mais ou menos. A gente olhando esses números todos aí, né, da visão para a área, às vezes algumas pessoas podem pensar, pô, mas a igreja é um negócio que a gente só lida com número, né? Mas vocês lembram quando Jesus Cristo se perdeu por alguns dias e os seus pais estavam buscando ele desesperadamente, né? E aí os pais encontraram Jesus Cristo e ficaram como qualquer um de nós que já perdeu um filho num shopping center. Filho, onde é que você estava? E aí ele respondeu, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E qual é o negócio de Deus e de Jesus Cristo? Está exposto lá em Moisés 1,39. Diz que esta é a minha obra, a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem. A imortalidade garantida já pela ressurreição do Salvador. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Mas o nosso negócio, o negócio de Deus, é aumentar a possibilidade da vida eterna, fazer com que mais pessoas tenham acesso às ordenanças salvadoras e exaltadoras, que só a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pode prover. Nenhum outro lugar. Esses são os negócios de Deus. Por isso que existe essa visão. A visão existe, aqueles indicadores todos, frequência sacramental, membros participantes, membros retornando, membros jejuando, batismo de converso, missionários servindo do Brasil, recomendações para o templo, tudo isso aproxima as pessoas das ordenanças, e dentro das ordenanças existem os convênios, as promessas. Doutrina e Convênios 84:20, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, o poder do sacerdócio de Deus, da expiação de Cristo, e o poder do Espírito Santo. Então, esse é o nosso trabalho. E a partir desses números aí, a gente transforma esses números em pessoas, né? Agora, vamos segmentar uma parte desses números aí. Por exemplo, membros retornando. Vocês retornaram, né? Todas as alas e ramos do Brasil retornaram dizendo que nós vamos reativar, ano que vem, 47 mil pessoas. E no ano seguinte, 55 mil pessoas. A partir desses números aí, esse número 47 mil, eles têm que se transformar em listas de pessoas. Então, o próximo slide mostra números se tornando pessoas. Vocês vão se reunir. Teu número não é 47 mil, pode ser 47 pessoas lá na ala. E aí vocês vão fazer a lista de quais pessoas vocês vão contatar. Eu queria fazer uma recomendação ao prepararem essas listas. Aqui no Brasil, e aí você transpõe isso para a sua ala ou ramo. Aqui nós temos 177 mil pessoas que sempre frequentam as reuniões sacramentais. E 41 mil que frequentam de vez em quando, são as pessoas que nós chamamos do rodízio. E 675 mil que estão cadastrados nas alas, lá tem fichas nas alas, não frequentam as reuniões sacramentais. Deixa eu propor para vocês, e a gente começar com aqueles que fazem um rodízio. Vocês lembram o relato do presidente Paes, que eles começaram com estes, que vinham 1 ou 2 vezes por mês, quem sabe recebendo um chamado, quem sabe recebendo uma atenção maior, quem sabe apenas um convite para vir sempre, ao invés de 1 ou 2 vezes por mês.
Esses são os frutos mais abaixo do pé. No próximo slide, nós vamos ver aqui que também existe um grupo no Brasil de 75 mil pessoas que já passaram, não frequentam a igreja, que já passaram por experiências espirituais significativas. Por exemplo, tem 26 mil pessoas que foram seladas no templo e que não frequentam mais, mas esses já passaram por uma experiência espiritual significativa de ser selado no templo. Estes estão mais propensos a retornarem. São os frutos mais abaixo do pé, mais fáceis de colher. Os que fizeram missão são 12 mil no Brasil. Quem sabe tem uns 5, 6 na tua ala. Já passaram por essa experiência de ficar 24 meses ou 18 meses pregando sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Esses nós devemos colocar nas nossas listas também. Que receberam investidura 45 mil. Uns 20 ou 30 estão na sua ala. E esses devem estar numa lista de prioridade, para que nós possamos buscá-los. Esses serão mais suscetíveis a ouvir a mensagem e um convite para retornar. E 51 mil homens receberam o sacerdócio Melquisedeque e não frequentam as reuniões da igreja. Isso totaliza mais ou menos 75 mil pessoas. Nós queremos convidar vocês, nós da Presidência Diária, a priorizarem essas pessoas. Nós não temos gente suficiente, nem forças para buscar os 675 mil, mas os 75 mil que já participaram de uma forma significativa e têm experiências, uma memória espiritual para os quais nós possamos remetê-los até lá, esses nós podemos buscar. Olha, por que a gente não vai buscar todo mundo e vai buscar alguns? Próximo slide. Quando vocês se reunirem lá no conselho, lembrem que existe um aplicativo agora chamado Meu Caminho, Progresso Meu Caminho do Convênio. Aqueles que pertencem a um conselho de ala têm acesso a esse aplicativo, lá na Biblioteca do Evangelho. E lá vocês podem colocar o nome dessas pessoas e acompanhar o progresso, qual é o próximo passo. Elas poderem retornar, ou ir para uma missão, ou receber uma recomendação. Usem esse aplicativo lá na reunião do Conselho da Ala, ok? Ele é maravilhoso e existe um local lá dentro onde você pode só tratar daqueles que estão retornando, por exemplo, para a igreja. A Escritura de Mosias 4:27, ela nos mostra que, como a gente não pode fazer tudo, porque a gente não pode correr mais que as nossas forças permitem, nós temos que priorizar, colocar as coisas em ordem, usar sabedoria. Nós propomos a vocês que nós possamos ir atrás daquelas pessoas que já tiveram uma experiência espiritual. As coisas precisam ser feitas em ordem. E na ordem de prioridade, aqueles que já tiveram uma experiência espiritual, sendo selados, ou investidos, ou cumprindo uma missão, ou recebendo o sacerdócio maior, são prioridade, para que nós possamos trabalhar com eles. Meus caros, é Natal, né? É Natal e... No Natal a gente se concentra em Jesus Cristo. Segundo o NEF 25:26, né? Falamos de Cristo, nos regozijamos em Cristo, pregamos de Cristo, profetizamos de Cristo, para que os nossos filhos são aqueles que nós temos que buscar, saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Só é possível estar com Cristo sendo membro da Igreja de Jesus Cristo, frequentando a reunião sacramental e frequentando o templo, servindo. E como nós queremos ficar próximo do menino Jesus nesse Natal, eu quero convidar todos a ficarem próximos de Cristo, todos nós ficarmos próximos de Cristo o ano inteiro de 2026. E quando nós estivermos engajados nessa obra, nas coisas que foram mostradas, que nós queremos buscar juntos, no ano que vem nós vamos estar próximos dele.
e nós vamos trazer essas pessoas para próximo de Cristo também. E nós vamos sentir uma felicidade imensa. Eu desejo a todos os que estão aqui dentro, que estão em todos os locais de reunião no Brasil, nós desejamos da Presidência Diária um Feliz Natal, bem próximos do Salvador Jesus Cristo, próximos do Pai Celestial, cheios do Espírito Santo. Testifico que só é possível ser feliz estando com Cristo, com o Pai Celestial e com o Espírito. E só é possível estar com eles sendo membro dessa igreja, frequentando as reuniões sacramentais e o templo. Que nós e aqueles que nós precisamos buscar possamos experimentar isso no ano que vem. Deixo isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, somos gratos por essa época de Natal e pelo nascimento do Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pelas bênçãos e milagres que temos recebido através da Tua Igreja em nosso país e por podermos celebrar, a partir do próximo ano, eventos históricos relacionados ao estabelecimento do Teu reino aqui. Agradecemos pela visão de boas novas, pelas metas e indicadores que nos ajudam a realizar e levar adiante o Teu trabalho. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos estar perto de Teu Filho Jesus Cristo, guardando os convênios que temos feito com o Senhor. E nos abençoe com a capacidade de abençoar e estender a mão e levar adiante o Teu reino aqui no nosso país. Que abençoe para que os corações sejam tocados, que os líderes sejam fortalecidos, que possamos cumprir a visão aqui apresentada a nós nessa noite. Abençoe o Teu reino, a Tua igreja em nosso país e que, com isso, nossa nação seja abençoada com prosperidade e retidão. E essa oração deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
podes queimar. Há uma fonte de água viva que o coração pode curar. Pegadas no caminho do Salvador pra te guiar. Ele está te chamando. Ele diz: anda comigo. Se a tempestade te apavora, anda comigo e as montanhas vão mover. Oh, sua mão me dê, o sol vai nascer lá fora. Anda comigo que eu irei andar com você.